Agora a gente fala da proposta da reforma tributária que começa a ser analisada hoje na Câmara dos Deputados. O texto do novo sistema tributário gera polêmica. É alvo de críticas de empresários e do governo de Goiás. O repórter Almir Costa traz mais detalhes. Por decisão do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, a proposta de reforma tributária começa a ser analisada ainda hoje pelos 513 deputados. Ontem ele se reuniu com o colégio de líderes partidários e a intenção é aprovar a proposta até o próximo dia 14, quando o Congresso Nacional entrará em recesso. Mas o texto a ser votado ainda é alvo de críticas e discordâncias. Goiás é um dos estados contrários à proposta que vai começar a ser votada hoje. Na última sexta-feira, o governador Ronaldo Caiado promoveu uma ampla reunião para discutir o assunto com parlamentares, prefeitos e empresários. Ele decidiu cancelar a agenda desta semana em Goiás para ficar o tempo todo em Brasília na tentativa de evitar a votação do projeto na Câmara Federal. Eu vou cancelar minha agenda, já que isso é de uma ação de muita relevância para o estado de Goiás. E vou estar tempo integral em Brasília. A primeira reunião que farei será exatamente com a bancada do estado de Goiás. A partir daí, eu vou também percorrer as lideranças partidárias, vou discutir também com os demais blocos que existem dentro da Câmara, a bancada da agropecuária, a bancada da saúde, a bancada do cooperativismo, enfim, da educação. Tem várias bancadas às quais eu também vou me deslocar, cada uma delas, pedir audiência e vou discutir. Afinal de contas, eu vivi grande parte da minha vida naquela casa. Então eu conheço como é que as coisas acontecem ali dentro e vejo que é relevante, neste primeiro momento, nós focarmos a Câmara dos Deputados. Não é que por isso o Senado não seja importante, mas se nós interrompermos na Câmara, esse processo, ele já realmente dará um espaço para a gente poder discutir e não aceitar esse texto que realmente não agrada a ninguém. Como eu disse, é um plano Collor 2. Como o jornalismo da TV Serra Dourada tem mostrado, as alterações no sistema tributário brasileiro podem afetar negativamente estados em desenvolvimento, como Goiás. Uma das preocupações é com o fim dos incentivos fiscais, mecanismo usado pelos estados mediante redução de impostos para atrair investimentos. Outra preocupação é com um possível aumento da carga tributária sobre bens e serviços, a exemplo da educação privada e filantrópica. Esses dois segmentos são responsáveis por mais de 70% das matrículas no ensino superior e estimam um forte impacto na atividade com a reforma tributária. Ninguém deixará de sofrer com um impacto considerável nas suas mensalidades, sobre suas receitas, seus faturamentos, que necessariamente serão repassados para o preço, para o valor dos cursos, e toda a população, especialmente aquelas que dependem de escolas privadas, pois não conseguem matricular seus filhos nas escolas públicas, essas sofrerão mais. Normalmente aquelas que têm um orçamento familiar mais baixo. Portanto, nós apresentamos o nosso posicionamento contrário quanto ao desenho da reforma tributária que está sendo colocada e esperamos a sensibilidade daqueles que decidem por colocarem a educação em lugar de destaque que o Brasil precisa. As entidades empresariais, especialmente as ligadas aos setores de comércio e de serviços, também têm várias restrições ao que está sendo proposto na reforma tributária. A preocupação é que da forma que foi exposta, principalmente nessa junção dos tributos e a forma que ela vai ser realizada, o consumo ele é beneficiado, A região onde tem o maior consumo ela é beneficiada por causa da tributação. E os grandes centros, com certeza, ele vai levar uma vantagem, como, por exemplo, a região sudeste, São Paulo, Rio, Minas, que hoje não fazem uma manifestação a favor, mas ficam ali na torcida que tudo dê certo. E isso, para os estados como Goiás, principalmente, isso é uma tragédia, para a nossa economia. Você pega um micro e pequeno empreendedor que hoje é tributado em torno de 4% a 6% e passar para mais de 25% de tributação, isso é uma carga tributária que vai refletir na população direto. Isso vai para os bolsos de todas as famílias dentro do estado de Goiás. E isso, com certeza, vai gerar um índice inflacionário muito grande e, principalmente, a desistência do empreendedor goiano para fazer o seu sonho acontecer.
A proposta prevê a extinção de 5 impostos, sendo 3 federais e os 2 estaduais e municipais. O IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS deixariam de existir e seriam substituídos pela contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. A CBS seria do governo federal e o IBS dos estados e municípios, formando assim o chamado IVA dual, o Imposto sobre Valor Agregado, algo já adotado em vários países. As novas regras tributárias devem começar a valer a partir de 2026, com a unificação dos impostos federais. Em 2028, deve começar a unificação dos impostos estaduais e municipais. E essa transição seria concluída em 2033, com a extinção do ICMS e do ISS. Para compensar eventuais perdas de arrecadação de estados e municípios, a ideia é criar o Fundo de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Eles seriam bancados pelo governo federal, que pela proposta vai concentrar a maior parte da arrecadação de impostos do país. Mesmo assim, os segmentos econômicos estão com o pé atrás e discordam das mudanças. Nós temos uma proposta de reforma tributária que não traz no seu condão a diminuição dos impostos e, ao contrário, traz um aumento de carga tributária, um aumento de impostos aos cidadãos. Isso nos preocupa muito. A cesta básica será majorada nos seus preços. Nós perderemos competitividade aqui nos estados em desenvolvimento e também temos uma condição de passar todo o imposto para o destino, ou seja, os governadores perderão a condição de oferecer condições de desconto de impostos, de incentivos fiscais, para que nossos produtos industriais e também da agricultura sejam mais competitivos. Portanto, é necessário que se faça uma discussão mais profunda desse impacto do que chamam de simplificação, que na verdade vai complicar a vida de todo cidadão brasileiro. Todos os segmentos querem a reforma no sistema tributário brasileiro, mas não concordam com as alterações propostas. Uma das alternativas apresentadas pelo setor produtivo é o fatiamento da reforma, ou seja, fazer as mudanças por etapas. Nós queremos uma simplificação dos impostos. Não adianta você querer tirar os benefícios fiscais, você falar que vai ser convalidado passo a passo, degrau a degrau, falar que o serviço vai ter uma exposição gradual também nessa questão do aumento. Então, isso não adianta. A gente quer que simplifique e faça ela particionada aí durante os anos e tem que fazer essa reforma tributária. Mas do jeito que está, a gente não vai apoiar. O mais possível de ser apoiado é o fatiamento, ou seja, começar, por exemplo, como muitos segmentos apontam que deveria começar essa mudança pelo governo federal, pelos impostos federais, e aí depois fazer a reforma junto aos estados e municípios? Exatamente, porque principalmente o maior beneficiado nesse momento é o governo federal. Sai do controle tanto do estadual quanto dos municípios toda a parte de arrecadação. Então isso é muito prejudicial ao estado como um todo.